Cara, foi uma trajetória meio misturada. Foi Tem muita gente que já sabe de cara, né, de pequeno o que quer fazer, e aí começa desde cedo. Eu fui o contrário, fui trombando em um monte de coisa, descobrindo o que eu gostava, o que era bom e o que eu não gostava de fazer, até chegar nisso. Então eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, fiz aqui na Poli, e aí fui ver coisas. Trabalhei na área, trabalhei um pouco com gestão de obra, fui para consultoria estratégica há uns anos, depois fui para o mercado financeiro, fiquei vários anos no mercado financeiro. E aí, mais ou menos uns 6 anos atrás, eu fui para a área comecei a ir para a área de tecnologia. Então, primeiro trabalhando numa empresa que faz leilão online, e aí eu ajudava fazendo novos negócios, criando novos produtos, novas áreas lá dentro. Depois fiz uma pausa, fui estudar e voltei e entrei numa fintech, que é aqui, que é a Acreditas, que faz também produtos de crédito, financiamento com garantia, para também desenvolver novos produtos de financiamento. E aí acabei aprendendo um pouco mais dessa área, vendo a parte de novos produtos, de criação, aprendendo mais da área de tecnologia também. Então eu era um cara que tinha mais esse background de financeiro, barra administração, barra engenharia, apesar de sempre ter ficado meio que à margem, sempre gostei desse mercado. E aí, mais ou menos um pouco menos de 3 anos atrás, um amigo meu que trabalhou comigo no mercado financeiro, a gente fazia fusões e aquisições, e a gente ficou bem amigo na época. A gente sempre gostava de inovação, falava de novos modelos de negócio e chegou uma hora que a gente falou, pô, acho que tá na hora de começar a fazer alguma coisa. Aí foi um processo também no início meio bagunçado de descoberta, de ver o que, que a gente queria fazer. Logo que a gente saiu, ele saiu do trabalho, eu saí do meu. E aí um monte de gente veio, sei lá, começam a aparecer ideias, né? Veio o pessoal, pô, vocês não querem fazer isso? Ou a gente tem essa ideia tal, exploramos algumas coisas. E uma coisa que a gente percebia é que a gente sempre voltava para o mercado imobiliário. Ele também é engenheiro civil de formação, também atuou até acho que mais do que eu fora da área, só que sempre gostou também. E aí, tanto eu, e talvez mais ainda o Rafa, que é meu sócio, tivemos dificuldades na hora de encontrar a nossa casa. Alugando, comprando. Rafa, eu brinco que ele é um nômade, mudou, sei lá, 7, 8 vezes. E aí, a gente sempre voltava para isso e falava, cara, então vamos ver se tem coisa aí. É um mercado gigante, é um mercado que, na sua maioria, ainda é uma experiência ruim para as pessoas. E a gente acha que dava para fazer melhor. Aí tentamos transformar o que é esse dá para fazer melhor em número, né? Em realidade, coisa de engenheiro. Então começamos a falar com um monte de gente. A gente aproveitou pro bem e pro mal. Isso foi. A gente saiu em fim de 19. E aí, pô, beleza, vamos começar a explorar, tranquilo aí. Pandemia, ninguém esperava esse negócio, todo mundo trancado em casa. A gente aproveitou para começar a falar com muita gente. Pelo menos todo mundo estava em casa, tinha tempo livre. E aí começamos a fazer muita pesquisa, muita entrevista, falando com centenas de pessoas. Principalmente com cliente final, pessoas que tinham esse problema de lugar para morar e tal, mas imobiliária, financeira, investidor, executivo, incorporador, todo mundo que é, assim, todas as partes do mercado imobiliário. E aí tinha alguns problemas que apareciam recorrentemente, que a gente via. E vários deles, então, principalmente na transação da compra, e aí tem problemas recorrentes, que são, pô, encontrar o imóvel, saber o que funciona, saber fazer esse processo, que não é super difícil, mas é raro das pessoas fazerem, né? De comprar um imóvel, de buscar, então todo mundo parece que está fazendo isso pela primeira vez. E, principalmente, a gente viu que tinha um grupo grande de pessoas, que a gente brinca que fica perdido no meio do caminho entre o aluguel e a compra. E aí, o que é esse grupo? Quem são essas pessoas? Cara, são pessoas que já querem mais do que um aluguel consegue oferecer para elas, mas ou não conseguem, ou não estão prontas, ou não querem comprar ainda. Então, o que isso quer dizer na prática? Pô, aluguel funciona muito bem para algumas pessoas. Então, a gente sempre brinca, o estereótipo do inquilino perfeito é o cara que mora de faculdade, república. É o estudante, o cara saiu da cidade dele, não tem dinheiro, não quer estabilidade, vai mudar no ano que vem de novo, não tá buscando customização, o cara mal dorme em casa, assim. Então, esse é o inquilino perfeito. Esse cara não tem a menor intenção de comprar.
E aí você tem um outro extremo, que é o comprador perfeito, que é a pessoa que já tem seus 40, 50 anos, já tem um patrimônio formado, já tem certeza do que quer na vida, onde quer morar, qual é o perfil de imóvel, faz uma questão gigantesca de reformar, de customizar, deixar com a cara dele e tal. E esse cara é o comprador perfeito. Só que uma coisa que acho que é diferente de como a gente enxerga para como o mercado enxerga, é que o mercado enxerga como se existissem dois grupos, tem duas portas. Tem as pessoas que alugam e tem as pessoas que compram. Acabou. E a gente enxerga isso mais como um degradê, como um contínuo. Então você tem, como eu brinquei, o inquilino perfeito, você tem o comprador perfeito, mas tem muita gente ali no meio. Tem aquele inquilino que é quase comprador, tem o comprador que é quase inquilino e tem o cara bem ali no meio. E aí, acho que a grande coisa que a gente enxerga diferente é o mercado vai se sofisticar para atender melhor todos esses diferentes tons que não são só o preto e branco. Então, as pessoas que precisam, por exemplo, e já tem muita solução aparecendo. Quando você fala do multifamily properties, por exemplo, que é para pessoa que quer alugar, mas quer um aluguel, às vezes, mais flexível do que o aluguel normal. O cara quer ter 1, 2, 3 meses. Ou a compra, às vezes vão ter opções de compra mais flexíveis. E aí a gente entra para atender parte desse pessoal. Então foi muito um processo de dores que a gente sofreu e a gente começou a reconhecer em outras pessoas. E aí a gente falou, pô, tem coisa aí. Essa foi a primeira coisa. Tem um problema gigante aí, tem um buraco aí. E aí a segunda foi, acho que eu consigo ajudar e acho que a gente consegue criar uma coisa que não tem muita gente que conseguiria fazer. Porque é uma interseção aí entre mercado imobiliário, mercado financeiro. Então, a nossa solução, por exemplo, o que é o produto que a gente oferece, ou o serviço? É um aluguel com opção de compra, que funciona como... e aí você conta um pouco de como você passou por isso, como você chegou na gente, mas... Que, basicamente, o nosso cliente escolhe o imóvel que ele quer morar, a gente compra esse imóvel e aluga para ele. Então, sei lá, Lucas, que era um imóvel, ele chega pra gente e fala, queria morar nesse apartamento. A gente fala, beleza. Aí a gente vai lá, analisa o imóvel junto com ele, vê se esse imóvel tá certo. O que quer dizer certo? A gente olha um monte de coisa. A gente olha preço, a gente olha toda a situação jurídica, a gente olha a estrutura física do imóvel, etc. Ele estando bom e o cliente também tendo condições de pagar, então é uma análise de crédito que a gente acaba fazendo, a gente compra esse imóvel e aluga para o nosso cliente, que é um morador. A gente fala, ele não é nem um inquilino, nem um comprador. Ele é um morador, ele que vai escolher o que ele quer ser no futuro. E aí essa pessoa fica com a gente por até 3 anos, com o direito de comprar o imóvel a qualquer momento durante esses 3 anos. Então, na verdade, essa pessoa tem a possibilidade de comprar. Ela tem uma série de vantagens. As principais vantagens são, ela consegue comprar com pouco capital. Ela consegue começar a comprar o imóvel com pouco capital, porque hoje em dia você vai financiar, você precisa de 20% para dar entrada do financiamento. Mais dinheiro dos tributos, que você pode ou não conseguir financiar. Mais se você quer fazer uma reforma, ou você quer ter uma reserva de segurança. É super comum, cliente que chega pra gente e fala, eu não me sinto seguro de comprar se eu não tiver uns 30%, 35% do valor do imóvel em liquidez, para pagar a entrada, a reforma e ainda ficar seguro. E com a gente, a pessoa pode dar 5% de entrada, já garante essa compra, né? Ela começa a comprar o imóvel, e ela tem ainda a segurança que se algo der errado, e algo der errado não precisa ser necessariamente financeiramente, mas pode ser algo der errado deu certo, né? Recebeu uma oferta de emprego em outra cidade e não quer mais aquele imóvel. Ela pode simplesmente mudar de ideia e ir embora. Então, a pessoa coloca pouco dinheiro, tem essa flexibilidade. E uma coisa que a gente percebeu muito, isso foi... Os primeiros 2 foram desenhados para ser assim. O terceiro a gente descobriu que era importante para os clientes. Que era a questão da ajuda na compra. Que isso foi uma coisa que apareceu muito, que é... As pessoas se sentem muito solitárias no mercado imobiliário. Todo mundo se sente muito desassistido, porque eles sentem que ou as pessoas não estão do lado deles, ou estão abertamente contra eles. E contra, por exemplo, a gente brinca, não é uma questão bélica, mas, por exemplo, um vendedor está do outro lado da mesa. Ele quer vender pelo maior preço possível. E o nosso cliente, não. Ele quer comprar o melhor imóvel possível pelo melhor preço possível. Ele pode dar a sorte de pegar um corretor bom, e tem vários que vão conseguir ajudar ele a analisar, a encontrar, mas às vezes ele pode dar o azar de não encontrar essa boa pessoa,
ou ter um corretor que às vezes está alinhado com o vendedor, então eles ficam muito inseguros. E às vezes nem é isso, às vezes tem a imobiliária que está fazendo aquele bom trabalho, mas o cliente fica inseguro e fala: mas será que esse cara está pensando em mim? Será que ele não está pensando no vendedor? Porque aqui é raro de ter aquela figura de 2 corretores, né, um do comprador e um do vendedor. Então, quando às vezes tem um, a pessoa fica meio insegura, fala: "Pô, mas para quem esse cara trabalha?" Às vezes ele realmente tá buscando o melhor interesse, mas a gente viu que isso era um problema. E com a gente é inequívoco, a gente tá do lado da pessoa do comprador, do futuro comprador. Porque a gente é de certa maneira até sócio dele, né. Como que funciona? O nosso cliente escolhe o imóvel, coloca o dinheiro, 5%, a gente dá os 95%. Então assim, eu vou ter certeza que aquele imóvel está num bom preço, que é um bom imóvel, que não tem nenhum risco jurídico. Mesmo porque se eu errar, sou eu que vou pagar por esse erro. Meu cliente só não vai exercer a opção dele e vai embora. Então, a gente criou esse alinhamento, e isso acho que é uma coisa legal. A gente criou um alinhamento muito grande entre a gente e os nossos clientes, que dá uma segurança enorme. Então, a gente tem cliente que, por exemplo, já está mais ou menos pensando em comprar, já teria a condição de financiar e ele prefere fazer com a gente, porque ele fala: "Eu fico mais seguro. Vocês, eu coloco menos dinheiro", ou às vezes tem cliente que quase deu a entrada que seria necessária para um financiamento, tá. Só que fala: "Mas eu tenho certeza com vocês que eu estou fazendo uma boa compra, que se algo der errado eu só não vou exercer a opção, eu ainda tenho esse direito de fazer um test drive", precisamos achar uma palavra melhor para isso, mas esse teste da moradia. E tem, enfim, ainda tem mais uns detalhes que, como a gente faz isso diariamente, então assim, só pra você ter uma ideia, uma pessoa brasileiro médio compra 1, 2 imóveis na vida. Então todo mundo ou tá comprando pela primeira vez, ou é como se estivesse comprando pela primeira vez, porque a última vez que comprou faz 10, 15 anos. Eu não, eu compro todo dia. Então, a gente faz todo esse processo muito melhor do que qualquer pessoa física faria. A nossa precificação, a gente trabalha com muito dado, com muito software. Então, assim, a gente tem a capacidade de precificar muito melhor do que qualquer pessoa física faria. A análise jurídica eu faço por uma fração do preço que uma pessoa física faria e eu faço muito melhor. Eu olho provavelmente 4, 5 vezes mais dados e documentos do que qualquer pessoa faria analisando. Idem na inspeção do imóvel. Então, assim, a gente tem muita segurança do que a gente está comprando e o meu cliente ganha isso de tabela. Então, enfim, de um jeito longo, a gente criou esse negócio porque a gente achava que dava para melhorar a experiência das pessoas na compra.